Fala comigo, minha autarquia. Erro de tipo acidental. Vamos para o quadro. Senhores, vamos desmistificar erro de tipo acidental. Ontem nós apresentamos um panorama geral em que a teoria do erro se divide em erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa. Falamos ontem do erro de tipo essencial, inevitável e evitável, e deixamos para explicar hoje erro de tipo acidental e suas modalidades. Senhores, o erro de tipo acidental, diferente do erro de tipo essencial, o erro do agente não recai somente sobre a elementar do tipo penal, aquilo que está descrito no artigo. No erro de tipo acidental, o erro do agente do crime recai também sobre dados circunstanciais, sobre informações que envolvem aquela prática criminosa. Nós temos erro de tipo acidental sobre o objeto, sobre a execução, sobre a pessoa, provocado por terceiro. Erro de tipo acidental de resultado diverso do pretendido e sobre a causa, onde haverá mudança de nexo causal. Senhores, nós vamos exemplificar cada um deles. Eu peço que os senhores façam as vossas anotações, assim como os exemplos, para que os senhores venham a massificar e vão notar que é uma matéria muito fácil. As pessoas têm medo, mas é muito fácil isso. Erro de tipo acidental sobre objeto é aquele em que o criminoso, o agente do crime, ele tem por finalidade atingir um objeto, mas ele erra no objeto. A exemplo da pessoa que vê um relógio de alguém, imagina que aquele relógio é valioso e ele furta o relógio. Quando ele vai avaliar o preço daquele objeto, ele fica sabendo que o objeto era falsificado. Era uma cópia barata. Mas observem, o agente do crime aqui, no erro sobre o objeto, ele responderá pelos atos praticados. Responderá pelo furto do objeto falsificado, não pelo objeto que ele queria furtar. Todavia, senhores, haverá aqui uma valoração e a observação do princípio da lesividade. Por quê? Dois aspectos. Se o objeto é de valor ínfimo, é um objeto falsificado, claro que isto será insignificante para o direito penal. A defesa do agente do crime aqui poderá aplicar o princípio da insignificância, tranquilamente. Todavia, senhores, se o objeto furtado tiver valor sentimental, for um objeto único, personalizado, ou uma obra de arte, será levado em consideração a subjetividade do possuidor do objeto. E assim sendo, talvez não caberia o princípio da insignificância e ele responderia sim pelo furto. Erro sobre a execução. Os senhores sabem que na intercrimes existem 4 fases: cogitação, preparação, execução, consumação. Execução do crime. Imagine que eu saco da arma para atirar no meu desafeto. Mas imaginem os senhores que eu não entendo muito de tiro, do aproveitamento dos gases, do recuo, e eu dou uma gatilhada. E o tiro, ao invés de pegar na pessoa que eu queria alvejar, pega em alguém lá atrás, no ombro. Lesão corporal de natureza gravíssima. Artigo 73 do Código Penal, aberratio ictus. Senhores, nesse caso, o agente do crime responderá como se ele tivesse atingido a vítima pretendida. As características da vítima pretendida vão prevalecer na hora da punição. Aí você me pergunta, por que isso, Taurino? Porque as características, elas podem agravar
ou atenuar a pena. A exemplo de, imagine que a vítima pretendida fosse uma pessoa idosa. Imagine se fosse uma mulher. Agora com essa mudança então da pena do crime de feminicídio. Imagine se fosse uma criança ou adolescente. Então, no erro sobre a execução, aberratio ictus, o agente do crime responderá como se tivesse atingido a vítima pretendida. Tentativa de homicídio sobre as características da pessoa pretendida e não da vítima alcançada. Ficou claro até aqui, senhores? Erro sobre a pessoa parece muito com erro na execução. A FGV adora pegar os candidatos nesses dois aspectos. Cai muito isso, sobretudo na peça processual. Houve até um exemplo há pouco tempo atrás do homem que lançou a garrafa para acertar no seu irmão. Durante lá, eles assistiam uma partida de futebol, todo mundo com a camisa do time e alguém tinha as características de costas. Parecia muito com o irmão dele. Ele lançou a garrafa, pegou na cabeça. Quando foi ver, não era o seu irmão. Parecia muito. Houve uma falsa percepção da pessoa. Ele errou sobre a pessoa. Taurino, não poderia ser aí o erro na execução? Não, a execução foi perfeita. Ele mirou, acertou com a garrafa, pegou na cabeça, olha, perfeito. Mas ele errou a pessoa. As características confundiram a gente. Uma falsa percepção da pessoa. Erro in persona, artigo 20, parágrafo 3º. Ele responderá como se tivesse atingido a vítima pretendida. As características da vítima pretendida prevalecerão na hora da pena. Ok, senhores? Erro acidental provocado por terceiro. Senhores, imaginem que um médico, ele fica sabendo que no CTI, o seu desafeto, aquele homem que ele não gosta, está lá internado no CTI. E aí ele chega, pega uma seringa, coloca lá uma substância que pode matar o seu desafeto, e ele chega para o enfermeiro e diz, olha, a partir de tal hora essa medicação tem que ser aplicada no paciente do leito X. No horário, o enfermeiro vai lá e aplica aquela medicação. Sem dolo, sem culpa, sem omissão. Assim sendo, quem responderá por esse homicídio? O provocador, o agente provocador, que responderá. O enfermeiro não tem dolo, não tem culpa e nem tem omissão. Ok, senhores? Poderia até, talvez em sede de defesa do enfermeiro, usar aí a obediência hierárquica, onde é uma das excludentes de culpabilidade que nós falaremos lá no futuro, em que se remove a culpabilidade, não pode ser punido. Mas o agente provocador, quando fosse averiguado o que aconteceu no caso concreto, o médico responderia por homicídio doloso. Ok, senhores? Erro de tipo acidental em que o resultado é diverso do pretendido, artigo 74, também conhecido como aberratio crimine. É quando o agente do crime, ele quer praticar um crime e acaba praticando outro crime. Imaginem os senhores que eu quero quebrar a vidraça do meu vizinho, quero cometer o crime de dano ao patrimônio. Pego um tijolo e lanço. Erro na mira. Um transeunte está passando na rua na hora, uma pessoa está caminhando e o tijolo pega na testa da pessoa, lesão corporal grave. O que aconteceria, Taurino? Eu responderia por lesão corporal grave. Eu quis quebrar, eu vou dizer para o juiz, mas excelência, eu só queria quebrar a vidraça, mas quase quebrou, foi a cabeça de uma pessoa. Responderá pela lesão corporal. Todavia, imaginem os senhores que em outro aspecto, se eu tivesse lançado o tijolo, quebrado a vidraça do vizinho, crime de dano, e lá dentro o tijolo pega na cabeça de alguém, lesão corporal de natureza grave, eu responderia pelos dois crimes em concurso de crime, concurso formal,
em que com uma só conduta pratiquei 2 delitos. Artigo 74. A pena será exasperada. Não vou entrar no aspecto da pena agora, porque futuramente, quando falarmos de concurso de pessoa e concurso de pena, eu explicarei tudo isso. Por enquanto, ficaremos apenas com essa informação, que poderá responder, em concurso de crimes. E por último, erro de tipo acidental sobre a causa. É quando muda o nexo. Senhores, o erro sobre a causa pode ser em sentido estrito ou em dolo geral, também conhecido como aberratio causae. Senhores, imagine que eu, querendo matar o meu desafeto, eu empurro ele de um despenhadeiro para cair nas pedras e morrer. E eu de fato faço, empurro, ele cai e eu saio dali. Meu dolo era de matar. Mas a morte, a princípio, seria causada pela queda nas pedras. Mas a vítima cai nas pedras e apenas desmaia, não morre. Todavia, ali era beira-mar. As águas puxam o corpo desmaiado e ele morre afogado. Na autópsia, descobre-se que a causa-morte foi afogamento. Mas lembre-se que eu, ao empurrar e querer matar, eu dei início a um desdobramento que findou na morte da vítima. O nexo foi mudado? Foi, porque o nexo seria: eu empurrei, a conduta de empurrar a pessoa, ele cairia, seria lesionado lá nas pedras, então o nexo seria a queda e não o afogamento. Mas a minha conduta foi única, meu dolo foi único de matar. O desdobramento foi eu quem dei início, então eu responderei por homicídio doloso. Mas imagine que, ao empurrar, eu observo que ele está apenas desmaiado, e aí eu desço lá e empurro ele para dentro d'água. Agora aconteceram 2 condutas, a de empurrar e depois a de lançar na água. Então mudou o dolo, que era o dolo de matar durante a queda, e agora o dolo de afogar. Então aconteceram 2 condutas e 2 nexos, porque o primeiro era o nexo apenas da queda e agora o nexo do afogamento. Esse é chamado dolo geral. É quando o erro está relacionado ao nexo. Ok, senhores? Ficou claro até aqui? Erro de tipo acidental. Parece difícil, mas é muito fácil. Você, no caso concreto, você identifica claramente. O que mais cai é aqui, ó, erro sobre a pessoa e erro sobre a execução. Um forte abraço.